comentar aqui um pouco que o André colocou um comentário aí de uma pessoa que estava assistindo, que disse o quê? Que disse que a esquerda estava muito preocupada mais com as pautas identitárias, né, e que deixou o trabalhador de lado, e que talvez esse tenha sido um problema. Então, quanto a isso, eu penso assim, até pegando aí que o André disse para a gente tentar falar alguma coisa um pouco mais otimista, né? Então, eu penso o seguinte, que as pautas identitárias foram muito importantes nessas eleições, porque se vocês forem ver em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma vereadora, foi uma das mais votadas, uma mulher trans, que é a Érica Hilton. Em Curitiba, nós tivemos a primeira, olha só, agora a primeira vereadora negra eleita, que foi a Carol D'Artora, do PT. Então, na realidade, essas pautas identitárias, elas são importantes para a esquerda e elas demonstraram nessas eleições, com todas essas coisas que a gente está aí um pouco triste com tudo que aconteceu, mas acho que houve um avanço aí das pautas identitárias no campo da esquerda nessas eleições municipais. Então, tem esse lado. Agora, o que realmente eu concordaria um pouco com essa pessoa que comentou aí, que o trabalhador ficou um pouco de lado, não seria bem isso. Acho que seria o PT, principalmente, ele esqueceu um pouco do trabalho de base. Esse foi o problema da esquerda. O PT é um partido aí que eu acompanho aí desde a minha juventude, e o que acontecia? Ele era um partido muito ligado com a base. Por exemplo, a Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base. Então, era uma coisa que trazia a periferia entrando em contato com o partido. E isso foi, aos poucos, sendo deixado de lado conforme o PT cresceu. Eu não concordo muito com isso que essa pessoa colocou, de que foi por causa das pautas identitárias. Não, as pautas identitárias foram boas, importantes para a esquerda. O que faltou foi isso, porque, por exemplo, o PT criou universidades federais, criou o ProUni, criou um monte de coisa. Então, quer dizer, o que faltou, talvez, para o PT? Esse trabalho de base, né, com essas pessoas, para elas entenderem o que estava acontecendo. Dessas eleições, a parte positiva que a gente tem isso, porque às vezes precisa mesmo você chegar num nível ruim, como foi o caso do Bolsonaro ser eleito, para ter uma reação, né? Então, se você for ver, por exemplo, a comunidade LGBT, ela teve uma reação aí, e principalmente os LGBTs de esquerda, que às vezes a pessoa confunde, por exemplo, votar aí no Tami Miranda, né, que é um homem trans, mas não é de esquerda. Então, até uma amiga minha falou, não, eu votei. Eu falei assim, então, mas daí não vai adiantar, porque quando tiver alguma pauta para os trabalhadores, ele vai votar contra, né? Então, tem tudo isso. Mas, assim, essas pautas identitárias sempre tiveram ligadas com a esquerda e elas são importantes. E a gente vê isso, né? O crescimento, a parte positiva, como a gente já falou, né? O Boulos surge aí como um líder, eu acredito. Uma das partes positivas dessas eleições são, assim, esses movimentos, movimento negro, movimento LGBT que está mais forte, e junto com as esquerdas. E são essas questões aí, gente. Passo a palavra para vocês.